O público de população em situação de rua é majoritariamente masculino. Eu digo que em torno de 90%. Porque a questão das mulheres, né, a gente tem uma outra, elas estão mais vulneráveis nas ruas, né, então elas buscam outras formas de se proteger. Vamos aproveitar e falar agora com a secretária. Sheiner, tudo bem? A questão também é que não é só o Centro Pop que está fazendo esse abrigo, né? Tem um albergue agora que, inclusive, o nosso amigo e repórter Wesley Bianco foi no local, registrou e tudo, a reforma lá. Como é que é? É isso mesmo. Olá a todos que nos ouvem. Na segunda-feira, dia 22, nós inauguramos o novo albergue municipal. A proposta é ampliar a proteção integral à pessoa que necessita, a pessoa em situação de rua, é dessa forma que nós não fizemos o termo técnico, e ampliamos as vagas de 30 vagas para 42 vagas em uma nova unidade, dentro de condições, inclusive sanitárias, de convivência, de espaço, lavanderia, e todo um serviço de proteção integral à pessoa em situação de vulnerabilidade. Conforme o Vitor colocou, o inverno ele torna as pessoas mais vulneráveis e automaticamente o ser humano, quando ele está mais vulnerável, ele aciona muito mais o serviço público. Isso você percebe não só na rede da alta complexidade, da média complexidade, que envolve o Centro Pop, o albergue, como também na rede dos CRAS, que nós contamos com 8 CRAS na cidade, distribuído estrategicamente nos territórios para fazer o que nós chamamos da proteção integral, do cinturão da proteção. Então, nós temos 8 CRAS nas cidades, 2 CREAs, temos o Centro Pop, temos o albergue e temos uma rede conveniada de serviço de acolhimento institucional de criança e adolescente, de idoso, de pessoa com deficiência. Todo esse serviço ele é gerenciado pela assistência social e acompanhado pelos conselhos de direito da cidade. Sheiner, você que cuida dessa pasta, o nosso amigo acabou de falar aqui sobre a questão dos moradores de rua, mas tem pessoas que têm residência e passam situações, né, de falta de comida e tal. A pasta tem cuidado dessas pessoas, como tem sido esse trabalho, quem precisa não sabia, como é que faz para procurar esse serviço? Vamos lá. Qualquer equipamento da assistência social, ele é muito articulado em rede de proteção, precisando da assistência social, precisando do fortalecimento da questão social, da vulnerabilidade, a fragilidade dos vínculos familiares. O nosso papel, enquanto equipe técnica, nós temos mais de 450 servidores na assistência social, espalhado em mais de 14 equipamentos. Esses profissionais estão preparados para a escuta qualificada e a busca dessa emancipação social. Isso é muito importante. Essa escuta qualificada, essa escuta técnica, na busca, junto com esse cidadão, com esse munícipe, a sua emancipação social. Esse é o maior objetivo. Sair da vulnerabilidade, tornar ele um cidadão de direito forte e livre dessa questão da vulnerabilidade. Qual é o mapa, já deu um raio-x aqui, do pessoal em situação de rua? Você tem os dados aqui de quantas pessoas hoje temos em situações também de vulnerabilidade, assim, morando no CRAS, precisando do serviço do CRAS, qual o total de atendimento? Você tem esses dados mais ou menos por cima? Nós temos em torno, mais ou menos, nós temos 8 CRAS, né? Cada CRAS, ele tem uma característica diferente, por exemplo, vamos falar de CRAS. Tá? Vamos falar de CRAS. De CRAS, primeiro. Nós temos 8 equipamentos de CRAS na cidade. Cada CRAS, ele tem uma visibilidade de atendimento, uma característica de território. Quando você faz uma comparação, por exemplo, de um CRAS lá na região do Macuco, o funcionamento e a dinâmica e a demanda de trabalho é diferente do CRAS do Vila Mercedes, por exemplo. Porque são territórios mais vulneráveis, o Macuco, do que a região do Vila Mercedes, que compõe Jardim Anchieta, e assim sucessivamente. Então, qual a média de atendimento da rede CRAS na assistência social? Esse número eu consigo passar. A média é de 7.500 atendimentos por mês, dividido em 8 CRAS por mês. Atendimento qualificado, escutas e acompanhamento através do PAIF, que é o Programa de Ação de Atendimento Integral à Família. A gente viu também a questão das mulheres, também acaba brigando com os maridos, tal, né, desinteligência familiar. Também essas mulheres procuram o CRAS, também é função também da pasta auxiliar essas mulheres ou não?
Nesse caso, nós estamos falando de violação de direito. Aí nós estamos falando de uma outra rede da assistência social, que seria a escuta qualificada dos CREAS, que é o Centro de Referência Especializado. Como são violações de direitos, o Mauá está dentro da prerrogativa técnica de ter 2 CREAS, 2 unidades, CREAS Matriz, CREAS Bocaina, onde cada um divide o território do mapa da cidade, tá? E faz o atendimento. Hoje, com o Governo Mauá para Todos, implantamos de forma muito precisa e muito competente a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Há, claro, que um trabalho em conjunto entre a Assistência Social e a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres vítimas de violência. Então, é um trabalho multidisciplinar e intersecretarial para fortalecer essa mulher. No caso da assistência, nós temos os CREAS, que atende essa questão da violação do direito, se envolve criança, adolescente, idoso, dentro dessa dinâmica da violência familiar, e automaticamente nós temos também a oferta, por exemplo, do albergue emergencial para a mulher em situação de violência. Importante. Agora, voltando aqui à pauta do dia que nós estamos aqui na reinauguração do Centro Pop, aproveitando, você já está aqui desde o começo do governo, como você encontrou esse Centro Pop aqui? Porque a gente gostaria, ouvimos algumas coisas, mas vamos diretamente da fonte. Você viu com os seus próprios olhos como é que estava a situação do Pop? Porque eu nunca tinha entrado aqui. No máximo, eu fiz uma matéria com o pessoal em situação de rua, só cheguei no portão. Ninguém me impediu, nem me deixou entrar, né? A imprensa, quando quiser vir aqui na sua gestão, pode vir aqui entrar quando preciso para mostrar ao pessoal, logicamente, sem quebrar a privacidade do pessoal, logicamente, né? Pode vir também aqui, adentrar, como é que funciona? Sim, eu acredito que sim, que eu acho que nós primamos por uma questão de uma ética, um respeito à individualidade dos usuários, e isso é uma coisa que nós prezamos muito, porque a pessoa em situação de rua, ela já está muito vulnerável à sua privacidade. E o Centro Pop é um espaço que a gente prima muito, mas as portas estão abertas para a gente mostrar a questão do desenvolvimento do trabalho e da proteção social. Voltando nessa questão do histórico do Centro Pop, dia 4 de janeiro de 2021 foi o primeiro dia que eu fiz uma visita a esse equipamento. E eu confesso a vocês que eu fiquei extremamente, eu fiquei assustada com a condição predial, a questão de serviço que não existia. O que existia era digamos assim, um espaço, um prédio abandonado, totalmente abandonado. Existiam aqui, hoje nós estamos contando em torno de quantos servidores, Vitor? 15 servidores, tinham 3 servidores aqui, de porta fechada, portão fechado, não tinha água, não tinha luz e não tinha telefone. Então, quando a gente pensa que a pessoa em situação de rua, o que a gente busca? Tirar ele da invisibilidade, tornar ele um cidadão forte para a sua emancipação, os servidores que aqui estavam na mesma situação. Neste dia que eu vim aqui, eu vi efetivamente o que se chama de falta de compromisso público com a proteção social. E, claro, automaticamente acionei o nosso prefeito Marcelo Oliveira, e falei com ele, eu falei, prefeito, eu não sei nem por onde começar. Porque eu não tenho água, eu não tenho luz, eu não tenho telefone, eu tenho 3 servidores sobreviventes, e a Marmitex, que era uma alimentação, eles recebem no portão em pleno auge da pandemia. Onde nós estamos falando da pandemia, lave as mãos, utilize máscaras, vamos evitar a contaminação, as mortes por Covid. Eu falei, minimamente eu preciso de uma condição. E aí, em cima disso, iniciamos um grande projeto de revitalização. No ano de 2021, nós fizemos a primeira, digamos assim, uma grande limpeza no ambiente. Fizemos pequenos reparos mínimos para abrir para essa população, ter a dignidade de sentar, lavar uma mão para se alimentar, para ter condições de um banho, de utilizar um banheiro. E aí, em cima disso, a gente faz um reparo aqui, faz um reparo ali. Quando foi em 2022, já era uma promessa de 2021, no final de 22, e o prefeito me chamou para conversar sobre a questão do Centro Pop. Falei, prefeito, não, agora precisa de uma reforma. Agora a gente precisa parar e rever e também fazer melhorias na ampliação do serviço do Centro Pop. Nós temos condições de fazer mais e temos mais do que isso, vontade, porque quem tem vontade vai longe. É isso. Importante, muito obrigado. Acho que eu, como morador da cidade, gostaria sempre de saber essas informações sobre o serviço social, as pessoas que precisam, qual o trabalho tem sido feito.
que é importante, né? Que afinal de contas temos o governo, né? E pagamos muitos, o contribuinte paga o imposto para que as pessoas possam ser contempladas. E ficamos felizes aí de saber desse bate-papo aqui com a Xênia, secretária aqui da pasta de Serviço Social, e com o nosso amigo aqui, Vitor. o Vitor, né, que está aqui coordenando. Desejamos boa sorte para vocês agora, que é com essa mudança, né, uma nova estrutura, e um bom trabalho para vocês. Estamos à disposição da Fala Mauá, quando vocês precisar, inclusive na campanha da doação de roupa, estamos já dentro. Estamos para ajudar para vocês aí, colher roupas. Doe roupas. Considerações finais desse bate-papo, que virou um podcast gostoso, maravilhoso praticamente, né? Ok, eu queria só destacar que Mauá se tornou referência na Operação Inverno, porque a gente tem um esforço de 3 secretarias, né, mais diretamente ligadas, que é a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal e a Assistência Social, que é quem coordena a Operação Inverno, e colaboração da Secretaria de Saúde, de Serviços Urbanos, até a própria Secretaria de Educação colabora muito com a gente. Então a gente se tornou referência no grande esforço conjunto enquanto poder público para ofertar esse acolhimento e sensibilizar as pessoas a acessarem o serviço. Então o nosso alcance, né, Xênia, de Operação Inverno, se dá por conta desse esforço coletivo. Então isso é essa vontade, é essa união e é esse empenho, né, do poder público em desenhar esses programas, essa operação, é que auxiliam aí e ajudam a gente a trabalhar com qualidade. E eu quero agradecer por toda a imprensa que esteve hoje presente nessa entrega do novo Centro Pop, no lançamento da nova edição do Operação Inverno, o lançamento do Inverno Solidário. Pedir, por favor, que doem agasalho, doem toalhas de banho, cobertores, o que tiverem condições, que estejam em boas condições, digna para outra pessoa utilizar, pode deixar aqui no Centro Pop ou em qualquer UBS mais próxima da sua casa, que o Fundo Social está coordenando o Inverno Solidário, está responsável por toda essa arrecadação. E ele tem um papel muito importante para nós, o Fundo Social. E, na verdade, todos nós temos um papel muito importante para fazer valer a proteção social. Agradeço o respeito de vocês e a presença. Muito obrigada. Muito obrigado. Diretamente do Centro Pop, ao lado aqui dessas figuras maravilhosas aqui na cidade, com imagem de Wesley Bianco, reportagem de Wesley Bianco e Rafael Rodrigues, para o Centro Pop, para você do ABCD News e Fala Mauá.